boa tarde a todas e a todos. Bom, vamos dar início ao painel. A gente, mais uma vez, muito feliz de poder marcar a presença dessa discussão sobre uso seguro e responsável da internet a partir da perspectiva da educação no fórum. Já historicamente, a gente sabe que esse é um dos, dentre tantos temas, tão relevante e importante. E eu gostaria só de enfatizar, né, a proposta desse tema é justamente em complemento às discussões fortalecidas pelo artigo 26 do Marco Civil da Internet no Brasil, pensando os desafios da educação para uso seguro, responsável e consciente da internet, sabendo que isso é um guarda-chuva enorme de temas e de discussões cada vez mais relevantes, pensando nos diferentes níveis da educação. Então, a proposta que a gente possa ter hoje, rapidamente, ainda que já lamentando aos convidados o tempo muitíssimo curto e muito breve para tantas discussões, mas a ideia é ter, de fato, os vários setores e as várias iniciativas representadas, já tentando otimizar o tema, espero que esteja viável ali as apresentações. A gente só precisava da equipe da organização, o apresentador, que de fato não chegou ainda dos slides, para o meu colega que vai apresentar inicialmente poder apresentar os dados. E aí a gente tem a perspectiva de uma fala rápida, mas inicialmente a gente vai... chegou, obrigado. Esse aqui eu já vou passar. O importante era só ilustrar o que a gente já estava discutindo, a competência geral, cultura digital, que é um bom caminho para quem trabalha na educação básica, incluir esses temas do Marco Civil previsto no artigo 26, especialmente, mas também essas diferentes iniciativas que a gente vai tentar tratar aqui, das demandas dos educadores, gestores de políticas públicas, e pensando no maior desafio que é fazer a implementação dessas ações. Então, eu vou só assinar, a gente tem uma das iniciativas em curso, como usar a própria internet para formar os cidadãos, mas já sem muitas delongas. Acho que o grande desafio, as perguntas que foram guiadas aqui para os painelistas, é como a gente pode promover, de fato, uma educação somando esforços, evitando o pânico moral, que é tão recorrente, e às vezes acaba pautando muitas das ações de programas e projetos de educação para a cidadania digital ou de segurança digital, e a gente acredita que pelo Marco Civil, pelo próprio decálogo do CGI e até pelo que está previsto nas diretrizes da educação nacional, a educação para a cidadania, respeitando e promovendo direitos humanos, é de fato um caminho mais pertinente, inclusive em sintonia com a Convenção dos Direitos da Criança, que é um dos documentos que nos guiam. Então, eu queria passar a palavra, então, imediatamente, depois a gente comenta outras coisas, para o meu colega Fábio Seni, representando o CETIC, e que vai nos trazer alguns dados, indicadores nacionais, pensando o quão importante é pensar em políticas públicas, em programas e projetos baseados em evidência, justamente em contraponto ao pânico moral que às vezes rege a pauta da educação para uso seguro e consciente da internet. Então, por favor, Fábio, é uma grande satisfação tê-los conosco novamente. Bom, obrigado, Rodrigo, obrigado pelo convite, boa tarde a todos e todas. Bom, para a gente é um prazer fazer uma fala inicial nesse painel, e desde a perspectiva de quem está produzindo, e acho que é importante ressaltar a missão do CGI, do NIC e do CETIC, nesses últimos 13 anos, de produzir evidências, de produzir indicadores para que as políticas públicas possam avançar na área de TICs. Então, como o Rodrigo pediu para eu falar em torno de 8 minutos, eu pensei em falar na verdade, dar 8 temas que eu acho que é relevante para essa interface entre as políticas educativas e a internet. Não sei se dá para colocar a apresentação que eu preparei, mas como não vai dar muito para aprofundar nos aspectos do CETIC e do CGI, eu convido a todos a visitarem a nossa página para encontrar uma série de informações, não só sobre os temas de educação, mas sobre a área de saúde, cultura, governo. O CETIC tem uma série ampla de indicadores que podem apoiar políticas públicas em diversos setores. O que eu vou destacar mais diretamente hoje são 2 pesquisas que a gente realiza. Uma delas é a TIC Kids Online, que é uma pesquisa realizada desde 2012 com crianças e adolescentes de 9 a 17 anos e que trabalha justamente nessa interface entre oportunidades e riscos do uso da internet. E também a TIC Educação, que surgiu com uma demanda
da Unesco, do Ministério da Educação, no sentido de entender a adoção e a apropriação das TIC nas escolas públicas e privadas no Brasil, e que cada vez mais está dialogando com esse tipo de agenda de cidadania digital, né? Cada vez mais a escola também passa a ser um espaço de referência para a mediação desse uso responsável. Então, de certa forma, eu passaria por alguns temas, em termos de indicadores, alguns resultados que eu acho que valem a pena a gente considerar na hora de dialogar com esses temas. Primeiro, que o cenário muda muito rápido e é muito dinâmico. A gente já tem hoje 85% da população de 9 a 17 anos usuária de internet. Há 5 anos atrás, a gente não passava de 50% nessa faixa, de 60%. Então, é um crescimento, é uma entrada muito rápida desse público no universo digital, ainda que a gente tenha desigualdades para vencer. Se a gente olhar principalmente o que acontece nas áreas rurais e nas classes mais baixas, a gente ainda tem crianças e adolescentes que ainda não são usuários de internet. Ainda assim, é preciso dizer que essa inclusão teve muito baseada no acesso mais disseminado dos telefones celulares nos últimos anos. Isso é muito evidente a partir de 2013, quando esse passou a ser o principal dispositivo de acesso à rede entre esses meninos e meninas. E começa a ver, ali embaixo do gráfico à direita, vocês começam a ver a entrada de outros dispositivos, né? Então, a televisão, o videogame, a gente vai ver com a agenda de internet das coisas que essa dinâmica é muito rápida. Então, acho que a política tem que pensar que, ao mesmo tempo, ela tem que... É urgente ter medidas necessárias nesse campo, mas nós temos que estar sempre acompanhando um cenário que está a todo tempo mudando. E também, outro fenômeno que eu acho que vale a pena ressaltar é que o telefone celular não só passou a ser o principal dispositivo de acesso, mas para muitas crianças o único dispositivo de acesso. Então, há um crescimento exponencial nos últimos anos do percentual de usuários nessa faixa etária que só usam telefone celular para acessar a rede, e essa população está concentrada em áreas rurais, na região norte e nas classes mais baixas, ou seja, o que também mostra que o telefone celular é um dispositivo que permite a inclusão, mas, de certa forma, causa diferenças de formas de uso em relação a outros dispositivos. Se a gente olhar também pela disponibilidade de Wi-Fi e redes 3G, a gente também nota diferenças importantes entre meninos e meninas que são de classes sociais diferentes. Então, a gente tem que pensar também na qualidade do acesso, para além de pensar simplesmente se usa ou não a rede. Do ponto de vista das oportunidades, a gente destacou aqui principalmente as atividades que têm a ver com educação e busca de informações, e a gente vê uma grande presença e um uso bastante frequente da internet para pesquisa escolar, para busca de conhecimento e para acesso à informação. A gente notou no último ano um aumento substancial nas crianças e adolescentes que consomem notícias online, em relação aos anos anteriores. Acho que é um fenômeno interessante. E a gente também está vendo cada vez mais o uso para atividades de cidadania e engajamento. Ainda é baixo aqueles que mencionam participação política, efetivamente, mas quando a gente vê a troca de informações sobre problemas da cidade ou das suas comunidades, é uma tendência crescente. Falando um pouco mais dos riscos, acho que é importante dizer que a gente tem medido também que tipo de habilidades é preciso se desenvolver para lidar com cada um desses conteúdos, tanto para maximizar os benefícios como para a proteção contra os riscos. A gente nota, por um lado, nas habilidades, uma prevalência de habilidades muito operacionais, ou seja, aquelas que têm a ver com instalar aplicativos, conectar uma rede Wi-Fi, tudo aquilo que tem a ver com o mais operacional. E acho que é interessante desse gráfico notar que as habilidades que têm maior diferença entre as faixas etárias, ou seja, que os meninos mais novos mostram mais diferença em relação aos mais velhos, estão justamente naquela que tem a ver com privacidade, ou seja, mudar configurações de privacidade ou desativar a função de geolocalização. Aqui, de fato, é um ponto para as políticas de que, no campo da privacidade, não é automático o desenvolvimento de habilidades para saber lidar com esse tema. Sobre os riscos os conteúdos mais inadequados, né, conteúdos de alto dano e os mais sensíveis, como o Rodrigo já mencionou, a gente não vê ao longo do tempo, a pesquisa mostra isso bastante claramente, a gente não vê ao longo do tempo uma escalada no aumento de crianças que
necessariamente são afetadas por esse tipo de conteúdo, o que mostra que, apesar do espaço que esse tema ganha na mídia, não necessariamente você aumenta o número de crianças que são afetadas por isso. Então, é preciso conhecer o perfil específico que está afetado por isso e que precisa de políticas específicas. O que a gente mostra nesse dado é que, quando a gente compara meninos e meninas, aí a gente vê muita diferença. Então, especificamente nos conteúdos para ficar muito magro ou de formas a se machucar e tal, a gente vê uma diferença muito grande entre meninos e meninas, e também nos conteúdos de discriminação, que meninas reportam mais do que meninos. Aí parece também que há um recado claro para as políticas públicas. E para fechar com alguns temas da TIC Educação, acho que é importante dizer, a gente já vem mostrando isso com a pesquisa, que apesar da internet ter chegado às escolas, a maior parte das escolas urbanas tem alguma conexão de internet, o uso ainda está muito focado nos aspectos administrativos e de gestão, e uma parcela pequena dos meninos e meninas fazem uso da internet na escola. Então, a internet ainda não está... Apesar de 85% já ser usuário de internet fora da escola, quando a gente vai para o ambiente escolar, especialmente na escola pública, só 37% reportaram fazer uso frequente da internet, o que mostra que também aspectos de infraestrutura ainda estão afetando esse uso na escola, mas, ao mesmo tempo, a escola começa a pensar em ações e começa a reagir a ações para discutir o uso seguro e responsável da internet. A pesquisa TIC Educação tem mostrado que o percentual de escolas que realizaram alguma atividade, palestra para o uso responsável, ele é superior nas escolas particulares do que em relação às escolas públicas, em torno de 41% nas particulares e 18% nas públicas. Ainda assim, os coordenadores pedagógicos já têm um pouco mais essa agenda na sua linha de prioridades, mas é muito baixo ainda os diretores que conhecem o artigo 26 do Marco Civil da Internet, que reconhecem que eles têm um papel específico no sentido de que a política da escola considera esses temas. E também é preciso dizer também que o professor, cada vez mais, é um foco de mediação. Então, a gente ficou muito surpreso com esse resultado que saiu na última TIC Educação, que mostra que uma boa parte dos alunos já procura o professor para receber orientações específicas sobre tanto como lidar com informações, o que fazer quando alguém te incomoda online, como utilizar de forma mais segura. Então, isso está muito mais presente conforme a faixa etária aumenta, né, entre os alunos mais velhos, e 40% dos professores, então, deram alguma orientação para casos específicos, seja de bullying, seja de assédio, seja desse tipo de questão aos alunos. Então, de fato, o professor já está imerso nesse tema e já está sendo demandado para isso, ainda que a política da escola e a política pública não tenham incorporado essa agenda de forma ainda integral. Então, basicamente, eram esses os resultados muito, muito rapidamente que a gente pode ilustrar, para depois a gente voltar e debater um pouco como as políticas especificamente podem endereçar esse tema. Obrigado. Perfeito, Fábio. Muitíssimo obrigado e brevíssima, mas muito bem complementada a apresentação. Lembrando que os dados que o Fábio acabou de trazer estão todos públicos, disponíveis, e fica claro, né, como as pesquisas desmontam o mito do nativo digital, né, como supondo que essas crianças e adolescentes sabem, porque nasceram em época de abundância, já sabem mexer e já dominam as habilidades todas. Isso não é verdadeiro quando a gente olha os dados, além das desigualdades todas que o dado também traz, e o quanto os educadores são demandados por isso, não pela lei apenas, mas também pela realidade cotidiana. E aí, nesse sentido, eu gostaria de passar a palavra para a colega Viviane Roslem, da Google Brasil, e que tem desenvolvido alguns materiais e pode nos trazer alguma perspectiva de como as empresas também de tecnologia podem participar nesse desafio de promover essa educação que vai para além da criança e adolescente, porque envolve as famílias, educar os próprios educadores e os usuários em geral também, como a gente pode ver, mas é um esforço que eu acho que também as empresas têm uma boa contribuição.
Viviane, por favor, a palavra é sua. Obrigada, Rodrigo. Boa tarde a todos que estão no auditório. Boa tarde a todos que fazem parte da mesa. Obrigada pelo convite, Rodrigo, para participar desse painel. Eu trabalho no Google na equipe de Trust and Safety, com programas relacionados à educação de diferentes públicos em segurança online e cidadania digital. E entre esses diferentes públicos que eu mencionei, os educadores, as famílias e os alunos, né, crianças e adolescentes, estão entre esses principais públicos e são o nosso foco. Bom, o Fábio já mostrou vários dados de pesquisa, mas eu vou compartilhar dados super rápidos também de uma pesquisa global feita com educadores, que o Google também realizou, especificamente sobre segurança online. E a gente viu nessa pesquisa que 35% dos educadores eles têm conhecimento de algum incidente relacionado à segurança online em suas escolas. 98% desses educadores eles afirmam que a segurança online deveria fazer parte do currículo escolar, só que, no entanto, 83% deles afirmam que eles não têm os recursos necessários para ensinar sobre segurança online em suas falar sobre esses temas com os alunos. A mesma pesquisa mostrou quais são as principais preocupações sobre segurança online desses professores, então, como evitar golpes, cyberbullying, como avaliar as fontes de informação, conteúdo inapropriado, compartilhamento de informações online, enfim, esses são alguns dos principais temas que foram apontados nessa pesquisa. E com base nessa pesquisa e em várias outras que o Google desenvolve, com vários outros dados também, a gente começou a desenvolver alguns projetos relacionados à educação desses públicos, né? Então, no ano passado foi lançado um programa chamado Be Internet Awesome, ele foi lançado em inglês, e a gente viu a necessidade de localizar, de traduzir esse conteúdo para outras línguas, para levar esse conteúdo para outros mercados também. E o Brasil, a língua portuguesa, foi um desses mercados, né? Foi uma das línguas escolhidas. Então, alguns dos temas que a gente trata nesse programa, eles abordam, né, alguns temas que já apareceram na pesquisa, conforme eu tinha mostrado. Então, compartilhamento, como compartilhar com cuidado para não cair em armadilhas, como proteger os seus segredos, as suas informações online. A gente fala sobre como é legal ser gentil, né, o respeito online para essas crianças, e também a gente encoraja todos a serem corajosos na internet. Então, se crianças enfrentarem algum problema de assédio, forem vítimas de casos de bullying, por exemplo, eles devem sim procurar ajuda de pais responsáveis, professores. E um dos nossos grandes desafios quando a gente lança esses projetos, e acho que aqui cabe mencionar as parcerias, né, que a gente desenvolve com a SaferNet, por exemplo, e com outras instituições, por que a gente precisa desses parceiros? Para escalar, para levar esse conteúdo além, né? Então, não adianta lançar o site, mas como que a gente faz que esses materiais cheguem, de fato, aos usuários finais? Aqui no Brasil, a gente já realizou uma série de eventos esse ano, foram eventos chamados Cresça com o Google, que eles têm como finalidade treinar diferentes públicos, né, em fazer com que esses públicos desenvolvam habilidades digitais. Havia uma sessão específica para mulheres, outra para pessoas que estavam em busca de emprego, e uma sessão era focada em educadores, em professores, e o principal tema dessa sessão era falar sobre segurança online e cidadania digital. Nesse ano foram 6 eventos em 6 capitais brasileiras e mais de 5.000 professores participaram desses treinamentos. Nos Estados Unidos também a gente tem uma preocupação grande com essas parcerias. Lá foi feita uma parceria com o PTA, que é o Parent and Teacher Association, e eles já programaram mais de 200 workshops para fazer esses treinamentos também com esse público. Eu mencionei o site, mas eu não tinha dado o link, então o link é esse, g.co/seja incrível na internet, para quem quiser acessar. E nesse site também existe um link, uma abinha, recursos, e lá é possível fazer o download de uma apostila com vários planos de aula, com várias sugestões de atividades que os professores podem implementar em sala de aula com os seus alunos. E o que a gente vê também é que vários professores eles não se sentem seguros ao abordar esses temas com os alunos pela primeira vez, né? Então, o Google também criou um outro curso que pode ser acessado a partir desse link, que é o g.co/curso Cidadania Digital, que é um curso específico para educadores, para professores. Ele está disponível na plataforma Google for Education, dentro do Teacher Center, e também aborda esses temas que a gente já mencionou. São basicamente 5 lições. No final dessas lições é possível baixar um certificado com o seu nome, com o tempo de duração, enfim.
Só que, além desses cursos, a gente achou que precisaria dar um passo além. E no ano passado, por meio de uma parceria com a SaferNet, a gente criou esse curso que tem muito mais conteúdo. São 4 módulos de 10 horas cada um, abordando direitos e deveres online, cyberbullying, sexualidades online e segurança digital. E a ideia desse curso online, desse curso à distância, era que ele fosse oferecido para secretarias de educação, para que fizesse parte dos treinamentos oficiais dos professores dos estados e de alguns municípios. Eu não sei até se o Rodrigo vai falar um pouco mais sobre isso depois, mas, por enquanto, esse curso já foi lançado no estado de São Paulo, no estado do Espírito Santo, na cidade de Curitiba também, e o Rodrigo está em negociação com vários outros estados para implementá-lo também. Até agora, a gente já tem mais de 8 mil educadores matriculados, de 185 cidades, de 25 estados diferentes. Passando um pouco agora... passou. Para uma outra plataforma do Google, que com certeza todos conhecem, o YouTube. Dentro do YouTube existe um canal que é o YouTube Edu, que são basicamente professores que usam vídeos para dar as suas aulas, né? Então, a gente tem abas com vídeos de português, física, química, matemática, enfim, todas as matérias que já fazem parte do currículo. E no ano passado a gente lançou como se fosse uma outra matéria, né, uma outra abinha, que é o Cuidados na Internet, para que os professores pudessem gravar vídeos sobre esses temas para falar com os alunos. Esse ano, durante um outro evento do YouTube, que foi o YouTube Educom, a gente convidou mais professores a gravarem mais vídeos sobre esses assuntos, então foram várias parcerias, sempre usando essa hashtag Cuidados na Internet. E o interessante é que, nesses vídeos, os professores tentam trazer esse conteúdo, fazer um casamento com as disciplinas que eles lecionam, né? Então, quando a professora Júlia fala sobre matemática, ela fala sobre exponencial. Então, se você compartilha uma mensagem com uma pessoa, aquela pessoa compartilha com mais 2, com mais 4, com mais 8, quanto que isso vai crescendo e quantas pessoas vão ter acesso àquela mensagem depois de um tempo. Ou o professor Paulo Barros, que dá aula de inglês, então ele começa a falar de bullying, cyberbullying, upstander, bystander, common sense, todos os temas relacionados à segurança, né? Então, eles trazem esse tópico para o dia a dia das matérias que eles já lecionam. Uma outra iniciativa do YouTube também foi uma série de vídeos para comemorar o Dia das Mães esse ano, e algumas youtubers fizeram um bate-papo com algumas especialistas no assunto, inclusive a Juliana Cunha, da SaferNet, que está aqui na plateia, que eu estou vendo, a Kelly Angelini também, do Nick BR, para falar sobre como a gente pode como podemos manter as famílias mais protegidas online. E falando em famílias também, o Google lançou o Family Link, que é um aplicativo para ajudar os pais a gerenciarem a conta Google de seus filhos e ter um controle um pouco maior sobre o que eles fazem na internet e, dessa forma, ajudá-los a criar hábitos digitais mais saudáveis. Aqui a gente tem alguns recursos, né, que são possíveis por meio do Family Link. Infelizmente, eu não tenho tempo para me aprofundar neles, mas é possível, por exemplo, estabelecer limites diários de uso da internet pelas crianças, ou então controlar o tempo que elas usam em cada uma das atividades. Então, é legal passar 5 horas vendo vídeo? Talvez não, mas talvez seja legal gastar essas 5 horas usando a internet de uma outra maneira. Então, os pais conseguem fazer esse controle e cuidar melhor da educação dos seus filhos online. Mais um outro recurso, já que a gente está falando de família, esse ano a gente também lançou um guia de segurança online para a terceira idade, porque, pensando na realidade de muitas famílias brasileiras, são os avós hoje em dia que cuidam de crianças, né? E eles também precisam saber como fazer um uso responsável e seguro da internet. Então, tendo mais dicas, eles conseguem se manter seguros e também passar esse conhecimento adiante para os netos e para o restante da família. E só para fechar, eu queria mostrar um último recurso do Google, que é o Safety Center, é a central de segurança do Google, que reúne todas essas iniciativas. Ele já existe em português, só que esse ano a gente ele foi reestruturado, então essa nova versão reestruturada está disponível em inglês, estará disponível em português muito, muito em breve. O endereço é super fácil, é safety.google, e dentro desse site a gente tem várias dicas de segurança para a família também. E só para terminar, eu queria ressaltar que todos esses programas eles são possíveis por conta das parcerias que a gente desenvolve com instituições, com o governo, com ONGs, enfim. E a gente está sempre aberto a esse diálogo e criar novas parcerias para criar novos programas e manter esses que já estão disponíveis. Obrigada.
Excelente. Obrigado, Viviane. E a gente vê, de novo, né, o quanto que muitos usuários, independente da idade, ainda não conhecem os serviços básicos de proteção online. A gente está falando sempre de crianças e adolescentes como prioridade absoluta, de acordo com a própria Constituição, mas, sem dúvida nenhuma, as famílias, os avós, os pais e os educadores também ainda carecem muito de uma educação para um uso mais crítico, né? E a gente vê a Base Nacional Comum Curricular, o Marco Civil e outros marcos regulatórios exigindo do educador posturas proativas de educação para uso seguro, mas não dá para pensar isso se o próprio usuário, educador, pai, mãe, familiares não tem as noções básicas. Essas ferramentas ajudam muito e a gente tem muito orgulho na Cefenet de poder ter essa parceria no Brasil e ver não só a localização de materiais, mas também a produção de material nos países, né? Isso eu acho que é uma coisa que merece destaque. Mas, dando seguimento, eu queria agradecer e passar a palavra para Daniele Fontes, representando também as empresas que fazem iniciativas nesse sentido. No caso do Facebook, a Daniele tem, aí a gente pediu, tem também várias ações na educação, né, Daniele, mas a gente pediu para ela fazer um destaque também, o quanto que as plataformas podem potencializar o engajamento dos próprios usuários num uso mais crítico e no engajamento para a promoção da cidadania digital e dentre outras coisas, né, Dani? Por gentileza, a palavra contigo para compartilhar conosco as iniciativas do Facebook. Obrigada, Rodrigo. Queria agradecer a oportunidade de participar nessa mesa incrível, cheia de pessoas que estão aí na frente de levar a segurança, né, para os nossos jovens. Eu trabalho na área de segurança do Facebook e, às vezes, isso fica um pouco abstrato, né, do que significa. Então, queria esclarecer que é a área que trabalha na segurança das pessoas enquanto elas estão utilizando nossos serviços, né? E essa é uma área bem grande dentro do Facebook. Acho que as pessoas não têm muita visibilidade, talvez não entendam muito como funciona dentro da empresa, mas isso envolve milhares de pessoas. A gente tem equipes enormes de engenheiros, por exemplo, que pensam soluções tecnológicas de como a gente pode trazer mais segurança para as pessoas. Exemplo, no fim do ano passado, a gente lançou uma ferramenta que hoje ajuda a identificar um padrão de alto risco de suicídio na plataforma e dispara um alerta para os nossos analistas em relação a isso. Ela foi desenvolvida com especialistas. A gente tem equipes de analistas que trabalham 24 horas do dia, 7 dias da semana para analisar todas as denúncias que a gente recebe. Eles são treinados em verticais, então eles são especializados em, por exemplo, prevenção de suicídio, prevenção de imagens de exploração infantil, porque eles têm determinados protocolos que eles têm que seguir. E tem pessoas que trabalham no meu time, por exemplo, que é um time bem grande, chama Product Policy. A gente trabalha as políticas na plataforma. E também a gente é uma ponte entre o Facebook e as mais diversas especialistas, acadêmicos, organizações não governamentais e pessoas que podem brindar a gente com conhecimento mais específico para que a gente possa desenvolver esses recursos. E isso está fundamentalmente ligado à missão do Facebook, né, que é dar às pessoas o poder de criar comunidades e aproximar o mundo. Isso seria absolutamente impossível se a gente não fosse capaz de criar comunidades efetivamente seguras e acolhedoras. Então, de fato, a segurança das pessoas é uma prioridade para o Facebook. Rapidamente, só para esclarecer como que a gente trabalha a segurança das pessoas na plataforma, bem resumidamente, a gente trabalha em 4 pilares. Primeiro, os padrões da comunidade, que são as regras do que pode, né, e não pode acontecer na plataforma, sendo que o principal princípio que guia a gente quando a gente constrói esses padrões é, de fato, a segurança das pessoas. Ferramentas, tecnologia é o nosso negócio. Eu acabei de dar um exemplo sobre como a inteligência artificial pode ajudar a gente a salvar pessoas que estão pensando potencialmente em suicidar-se. Recursos que a gente constrói ao longo da nossa plataforma. A gente também tem uma central de segurança como o Google tem. Inclusive, queria destacar para educadores que recentemente a gente lançou a biblioteca de alfabetização digital. Ela contém 18 módulos que foram desenvolvidos com Harvard, com o Berkman Center, e eu acho que é um conteúdo bem complementar ao que o Google tem, porque o Google tem aulas em que os professores podem aprender mais sobre o assunto e trazer isso para a sala de aula, enquanto a biblioteca de alfabetização digital tem 18 módulos de atividades práticas e divertidas que os professores podem levar para a sala e ajudar a implementar esse conceito. Então, eu vejo muito como plataformas complementares e bem interessantes para os educadores. E, claro, parcerias. Né? Sem a ajuda, sem consultar diversos especialistas e organizações que trabalham com os mais diversos assuntos, a gente seria incapaz de criar todos esses recursos que eu comentei aqui. E a pergunta que me foi colocada para esse painel, pelo Rodrigo,
como as empresas podem favorecer o engajamento dos próprios usuários nas ações de conscientização. Então, eu queria trazer aqui 3 exemplos de projetos que a gente trabalhou esse ano, claro, com essas parcerias maravilhosas, em que foi bem interessante ver como a gente conseguiu, de fato, impactar, sensibilizar e mobilizar a comunidade em prol de criar uma internet mais segura e acolhedora para todos. O primeiro projeto é o projeto Eu Estou, que eu queria passar um vídeo bem rapidinho, ele tem 15 segundos, só para mostrar o teaser do que é o projeto. Não sei se tem som. Não tem problema se não tiver. O projeto Eu Estou é um projeto que a gente fez em parceria com o PC Siqueira, que é um influencer, com o Isidoro, que é um cineasta, e com a doutora Karen, que hoje é uma especialista e um dos nomes mais relevantes na prevenção do suicídio. E o projeto Eu Estou, ele surgiu de uma necessidade muito grande, que é de conversar com jovens sobre a prevenção do suicídio. Porque, infelizmente, essa é uma curva que a gente vê crescente, né? O suicídio entre jovens, principalmente entre meninos, entre adolescentes. E o PC tem um público jovem, adolescente, seria bem interessante conversar. E o projeto, ele traz de uma forma bastante inovadora, formas de você conversar sobre prevenção do suicídio em formas de episódios. Então, toda semana, é como se fosse um Netflix, né? Toda semana ele tem um episódio novo que traz essa questão. E o que foi interessante foi ver que esse projeto, ele alcançou, até o momento, a gente lançou ele em setembro, no Setembro Amarelo, 15 milhões de pessoas, 65% da faixa etária entre 16 e 24 anos, e ele criou hoje uma comunidade que está até desatualizada, eu olhei hoje, de 37 mil pessoas. E o que foi mais bacana foi ver que as próprias pessoas que hoje fazem parte da comunidade do Eu Estou, no Instagram, formaram uma rede de apoio entre elas. Então, às vezes, a gente via um comentário de alguém falando, eu estou muito triste, eu não sei se eu quero continuar vivendo, e você via uma enxurrada de pessoas mandando mensagens incríveis, não fica assim, vê esse vídeo, olha o que o PC falou, olha o que a doutora Karen falou, você quer conversar, você quer tomar um café, a gente está aqui, você é importante, a sua vida importa. Então, o legal desse projeto foi entender que ele efetivamente estava conectando pessoas e ajudando a salvar vidas. A gente recebeu vários depoimentos de pessoas nesse sentido, alguns desses depoimentos na tela, em que, efetivamente, as pessoas contaram para a gente sobre como o projeto e essa comunidade que foi criada de apoio ajudou essas pessoas a repensarem essa relação que elas estavam tendo de urgência, né, em relação a terminar a vida. E eu esqueci de explicar uma coisa super importante. Por que o projeto chama Eu Estou, né? Porque é como a doutora Karen explica, você está depressivo, você está com pensamentos suicidas, não é quem você é como você está. É algo que é uma situação e pode ser superada. Né? Pode ser superada com ajuda, com recursos, com, às vezes, tratamento que é necessário. E, então, o que foi muito legal desse projeto foi ver, de fato, as pessoas engajando. Tem um vídeo que ela explica como você pode começar uma conversa com alguém que está nessa situação. E a gente viu muito da comunidade utilizando as dicas que eles viram no vídeo para prestar apoio entre eles. E é um público bem jovem. Então, isso, mais uma vez, demonstra que quando a gente consegue alcançar esses adolescentes, quando a gente consegue comunicar com eles, eles são o melhor boca a boca que você pode ter. E um outro exemplo disso é o projeto Caretas, que a gente fez em parceria com a Unicef, que eu não vou me alongar muito. Mas esse projeto foi interessante porque o projeto ele é um bot. Né? Para quem não sabe, o bot é um robô que mora no Messenger. E esse robô ele foi construído para ser uma história de uma adolescente, né, a Fabi Grossi, e ela está se recuperando, né, do término de um namoro, quando ela descobre que o ex-namorado dela, o Diego, ele vaza um vídeo íntimo deles, né? E os adolescentes podem acompanhar por 48 horas a 72 horas a história da Fabi. Que é uma história muito bacana e é uma história que, ao longo da experiência, eles vão aprendendo recursos, como, por exemplo, o canal de ajuda da SaferNet e outros recursos que eles podem enfrentar, além de entender a importância de respeitar a intimidade, né, a privacidade das pessoas. E esse foi um projeto interessante porque a gente lançou esse projeto de maneira totalmente piloto, foi o primeiro no mundo. A gente não sabia como ia ser recebido.
E foi uma febre entre os adolescentes, foi uma febre. Eles gostaram tanto que eles começaram boca a boca em vários grupos e de gamers, de tanta coisa, que a gente teve um pico, teve um dia que teve 70 mil adolescentes utilizando o bot ao mesmo tempo. E desde que a gente lançou o projeto em fevereiro, a gente já teve mais de 900 mil adolescentes, um público, uma faixa etária de 13 a 25 anos, que conversaram com a Fabi e que aprenderam sobre isso e, enfim, depois o pessoal vai compartilhar mais dados. E a gente viu, de fato, uma mudança de comportamento deles, né? Então, eles próprios referendando a página da Fabi e etc., e mostrando o que eles aprenderam com isso. E, por fim, o projeto Conexões que Salvam, que é um projeto que a gente lançou para falar sobre segurança para as mulheres, né? E segurança online para as mulheres. Que a ideia do próprio nome foi criar essa conexão entre mulheres que já estão trabalhando todos os dias para trazer segurança, para trazer uma vida livre de violência para as mulheres, promotoras, defensoras públicas, delegadas da Delegacia da Mulher, organizações como Nossas.org, que tem o mapa do acolhimento, né, que acolhe mulheres vítimas de violência, e o que a gente poderia fazer e construir junto com essas conexões para salvar outras mulheres. E foi daí que surgiu o projeto Conexões que Salvam. No site vocês podem encontrar mais detalhes, tem dicas, recursos, a gente congrega um hub de informação para que a gente possa tanto promover uma internet mais segura e acolhedora para as mulheres, quanto ajudar a acolher mulheres vítimas de violência online. Então, esses são os 3 projetos que eu queria compartilhar hoje, de como a gente pode... alguns projetos bem-sucedidos, de como a gente conseguiu, de fato, trazer a comunidade para ser porta-voz e para ajudar a construir essa internet que a gente quer diversa, acolhedora e segura para todos. Obrigada. Legal, Daniele, obrigado. E fica aí o desafio, né, de pensar o quanto essas ferramentas de inteligência artificial que você mencionou podem dar escala, e toda a discussão que a gente viu até em outros painéis, né, um debate atual e super tenso de pensar o viés de muitas dessas plataformas que usam inteligência artificial. E, nesse caso, é um tipo de viés bastante pertinente do ponto de vista de identificar, por exemplo, comportamento de autodano ou até mesmo de suicídio, como também pode ter um uso interessante de fomentar ações de conscientização dos usuários nas diferentes plataformas. E como o público vai bem além, né? A gente fala muito de criança, adolescente, que é prioridade pela Constituição, mas é bem amplo, né? As diferentes formas de violência e como a tecnologia é uma aliada nessa promoção. Então, aproveitando que foi mencionado o projeto Caretas, eu gostaria de passar a palavra para a Gabriela Moura, do Unicef Brasil, também muita satisfação, a parceira de longa data da SaferNet, mas também o Unicef bastante engajado em pensar no Brasil também como dar escala e potencializar essas ações nas políticas públicas envolvendo os vários setores em torno da promoção do uso consciente e seguro da internet. Por favor, Gabriela. Obrigada, Rodrigo. Um prazer estar aqui. Boa tarde, todo mundo. Boa tarde à mesa. Temos a apresentação, será? Bom, vou começar a falar, independente da apresentação. Rodrigo me propôs uma pergunta, né, de pensar os desafios das ações educativas com inovação e com escala. E aí, acho que a ideia é pensar também de que forma que a escola e os educadores, né, estão envolvidos nessas propostas de dar escala, de disseminar as ações de inovação. E, para isso, então, a gente tem alguns desafios. É importante entender esses desafios, muitos já colocados aqui. Eu acho que, nesse fórum, as pesquisas do CETIC são as mais citadas. Eu não vou repetir, mas só reforçar alguns dados que o Fábio já trouxe, para a gente lembrar o quanto é importante conhecer e entender esse contexto em que as crianças e adolescentes estão usando as tecnologias e a internet, especificamente, que é um contexto marcado pela desigualdade, né? Então, a internet ela reproduz as desigualdades da sociedade. Então, a gente vê que, por exemplo, mesmo o acesso à internet, que vem num crescente, né, nos últimos anos, chegando a 85% no último ano que o CETIC registrou, em algumas regiões, esse acesso é muito menor, né? Na zona rural, na região norte, região nordeste.
E além disso, para pensar nas limitações do uso da internet, não só por causa dos problemas de conexão, mas também lembrando que esse acesso se dá essencialmente por meio do celular, né? 44% das crianças e adolescentes usam apenas o celular para acessar a internet. Isso muito mais na zona rural, norte, aí a gente inverte, né? Assim, o dado é maior, né, quando tem menos conexão. Então, usa-se mais o celular para isso, né, o 3G. E aí essa conexão ela vem emoldurada, né, muitas vezes, por um pacote de dados que as operadoras oferecem, que a internet é igual a alguns aplicativos. Então, o uso da internet, não é que a internet limitada está sendo utilizada pelas crianças e adolescentes, mas ela está restrita a alguns aplicativos, né? Então, é importante a gente considerar isso, né, para entender que internet é essa que os adolescentes estão utilizando, e esse seria o primeiro desafio, né, as desigualdades. Um segundo desafio seria, então, da autoria ou do lugar de fala desses adolescentes na internet. As pesquisas do CETIC, né, mostram que as atividades de engajamento, como o Fábio já colocou, ainda são muito tímidas e que boa parte dos adolescentes nunca postou texto, foto ou um vídeo, né, de sua autoria. Então, eles estão sabendo utilizar os dispositivos, consumindo muito conteúdo, mas se engajam pouco em algo autoral. E aí, para a gente pensar, no terceiro desafio, seria o dos processos educativos, né, e pensar na responsabilidade dos educadores, como já foi falado aqui, cada vez mais demandados, né, por adolescentes, por jovens, para ações seguras na internet, e de que forma que é possível criar processos educativos de maneira inovadora, que tenham escala, capazes de criar sujeitos críticos, criativos e participativos, né? Conectando o universo dos adolescentes com o universo dos educadores. E aí eu acho que a gente, quando se fala em inovação, até mesmo lá entre os colegas do Unicef, muitas vezes a gente fala, vamos criar um aplicativo, vamos... Assim, acaba se vinculando muito a ideia de inovação à tecnologia, né? A um uso de um aplicativo novo. E a gente precisa também desmistificar isso, e às vezes os processos de inovação eles estão muito mais na inversão da lógica de autoridade, né? E na possibilidade de criação de diálogo, do que na tecnologia em si. Claro que a tecnologia é importante, e aí eu vou, então, finalizar complementando o que a Daniela falou com o projeto Caretas, porque eu queria compartilhar algumas lições aprendidas com esse projeto. Foi um projeto muito interessante, porque a Unicef também saiu do seu posicionamento mais confortável de divulgar informação, passar informação para os adolescentes, né? A gente até fez um lançamento do projeto Caretas, que, como a Dani falou, ela é um projeto de inteligência artificial, é um robô criado dentro do Messenger do Facebook. A Fabi Gross é um personagem fictício que conversa com adolescentes sobre a sua situação. Todos os adolescentes que participam sabem que ela é um personagem fictício, mas muitas vezes ficam em dúvida no meio do caminho, porque ela manda áudio, manda foto, fica desesperada, conta e interage. E foi muito importante a gente fazer um piloto desse projeto com adolescentes de escolas públicas, para a gente testar a inteligência artificial e fazer ela ficar mais inteligente, né? Melhorando o roteiro. E ali tem uma telinha um pouco de como isso funciona, né? Se eu não falar, eu vou explodir, e as pessoas falam, mas o que aconteceu? Deixa eu te contar, meu ex mandou um vídeo nosso por WhatsApp para uma galera, e aí um vídeo nosso transando. Ela começa desesperada e ela vai num crescente. E é interessante porque geraram-se vários boatos depois. Assim, tem gente que não chegou ao final da experiência achando que a Fabi ia se matar, que se desse a resposta errada. Então, assim, essa interação foi interessante. E aí a gente fez um lançamento inicial do projeto de uma maneira mais tradicional, com a imprensa, e, para ser muito sincera, os resultados foram muito aquém do esperado, assim, nesse tipo de comunicação mais institucional. O que pegou mesmo foi quando a gente fez um marketing segmentado, entendendo os diversos perfis, apresentando isso por meio de ads, né, patrocinando esse conteúdo, e aí o conteúdo caiu nas graças de um dos grupos, que foram os fãs da Lana Del Rey, que eu não sabia quem era, isso já denuncia a minha idade, né? Então, depois disso,
O que aconteceu foi orgânico, né? A Dani está até com um número mais atualizado que o meu, que é de 914 mil pessoas que já fizeram essa iniciativa, e, ao final, nós fizemos uma pesquisa com 100 mil participantes, que teve uma taxa de resposta muito interessante, a maioria, grande maioria, meninas, que é quem mais é afetado por esse problema, e metade já tinha ouvido falar sobre o tema do sexting. Muita gente já tinha recebido imagens íntimas, metade já tinha mandado, de diversas faixas etárias, e a gente termina a experiência com um bom aprendizado. As pessoas dizem que aprenderam alguma coisa, que se acontecesse novamente com ela ou com alguma amiga, ela saberia agora a quem recorrer, porque a gente divulga o canal de ajuda da SaferNet. E, para finalizar, a nossa provocação, né, de como isso traz uma demanda para os educadores, porque quando a gente perguntou na pesquisa se esse tema da troca de imagens íntimas, né, já foi abordada na escola, quase 90% diz que não. Então, assim, existe um potencial, como a Dani falou, a gente aprendeu muito, né, como essa experiência de conversa direta com adolescentes, na sua linguagem, sem aparecer a marca do Unicef, porque eu acho que isso só atrapalharia e induziria, talvez, as respostas, né? Então, isso traz uma possibilidade de uma conversa mais tranquila, em que a gente consegue mapear tendências de opiniões, de comportamento e influenciar para que a atitude seja mais saudável. Obrigada. Obrigado, Gabi, e excelente ver, né, quando você traz a questão da necessidade de promoção de uma competência para o uso das mídias digitais. A gente vê um pouco disso lá na Base Nacional, né, a questão de capacidade de criação de conteúdo. De novo, né, um mito achar que só porque tem internet, celular, tablet, produz, participa, colabora, e essas potências de qualidades não se realizam se não houver uma educação de fato, né? Outro ponto crítico, né, a ideia de reagir aos conteúdos violentos da rede, né? Então, o projeto da Fabi é interessante porque convida as pessoas a entrarem em contato com uma situação de violação de direito clara e pensar como reagir a isso, né? E a gente sabe que muitos adolescentes e adultos também reagem a violências online, promovendo mais violência. Então, essa educação para o uso crítico e responsável é cada vez mais necessária. E aí a gente tem ainda desafio agora, né, de fake news, mas também brinquedos inteligentes e novas formas de violações que podem vir junto com novas oportunidades de uso das tecnologias digitais, o que faz com que a gente o tempo todo tenha que atualizar esse debate com novas ferramentas e novos conteúdos também. Lembrando da minha agenda.nic.br, o espaço para fazer perguntas, principalmente para quem nos acompanha online, o pessoal está recebendo as perguntas até a fala do último painelista, e depois a gente encerra a abertura das perguntas. E aí eu queria já passar a palavra para a doutora Neide, do Ministério Público Federal, que além de trabalhar na área de repressão aos crimes cibernéticos, também junto com a equipe se dedica a justamente ações educativas de prevenção ao crime cibernético. E queria, por favor, doutora Neide, que você pudesse trazer então essa perspectiva das políticas públicas também, não só, e como há um casamento, né, o quanto que a prevenção e a educação estão relacionadas também com o enfrentamento aos crimes cibernéticos que vocês lidam lá no Ministério Público Federal. Por favor. Sim, boa tarde a todos. Eu coordeno um grupo de combate a crimes cibernéticos dentro do Ministério Público Federal, esse grupo de âmbito nacional, e trabalhando com essa temática, nós observamos ao longo dos anos que a repressão ela é insuficiente, né? Que a prevenção é o melhor caminho na educação das crianças e adolescentes, para que elas não só não sejam vítimas, né, de crimes que ocorrem na internet, mas também não sejam futuras agressoras. E é importante que o poder público promova políticas públicas nesse sentido de educação digital das crianças. E foi nessa perspectiva que o Ministério Público Federal lançou o projeto Ministério Público pela Educação Digital nas Escolas. Esse projeto começou a partir de umas oficinas que nós realizávamos nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo, que são os únicos 2 estados que possuem grupos especializados de combate a crimes cibernéticos. Nós começamos a realizar essas oficinas em parceria com a SaferNet
a Cefernet, e essas oficinas eram oferecidas para a rede pública e privada de educação nesses 2 estados, e nós realizamos as oficinas de 2009 a 2013. E foi justamente pelo sucesso dessas oficinas nesses 2 estados que, em 2015, nós resolvemos criar esse projeto, Ministério Público pela Educação Digital nas Escolas, para levar essas mesmas oficinas que nós realizamos no Rio e São Paulo para todos os estados do Brasil. Então, nós realizamos em todas as capitais, e aí demos início, né, à implementação desse ciclo de oficinas, que nós denominamos Segurança, Ética e Cidadania na Internet, Educando para Boas Escolhas Online. Elas são baseadas nos princípios do decálogo do CGI, né, aí, principalmente liberdade, privacidade, respeito aos direitos humanos. Baseamos também em pesquisas do CETIC, né, por exemplo, como 20% dos usuários entre 9 e 17 anos já se sentiram ofendidos online, 65% dos professores apontam que os alunos não recebem instruções sobre como usar a internet com segurança, né, na sua formação, em suas casas, e com isso nós cumprimos o artigo 26 do Marco Civil da Internet, né, que diz o cumprimento do dever constitucional do Estado na prestação da educação em todos os níveis de ensino, inclui a capacitação integrada a outras práticas educacionais para uso seguro, consciente e responsável da internet como ferramenta para exercício da cidadania, promoção da cultura e desenvolvimento tecnológico. Então, nós levamos o projeto para todas as capitais e outras cidades acabou tendo efeito multiplicador, né, e outras cidades também se beneficiaram, né, aproveitando aí a Base Nacional Comum Curricular, né, que prevê que escolas e professores precisam contribuir na apropriação crítica das tecnologias de informação e comunicação. Então, em 3 anos, de 2015 a dezembro de 2007, então a Cefernet, junto com o Ministério Público Federal, com o apoio do CGI, patrocínio do CGI, nós realizamos 31 oficinas que capacitaram diretamente milhares de educadores pelo Brasil. Então, atingimos os 26 estados e o Distrito Federal, municípios diferentes também foram contemplados pelos efeitos multiplicadores e participantes, aí, mais de 4.500 pessoas formadas. Nós, nesse dia da oficina, nós distribuímos um material educativo, né, que o Rodrigo explica exatamente como utilizá-lo em sala de aula, como introduzir o assunto em sala de aula, e também, após a realização da oficina, nós deixamos uma quantidade, cerca de 1.500 cartilhas como essa daqui, essas cartilhas para que os professores, depois da realização da oficina, peguem esse material, se interessarem em pegar essas cartilhas para produzir algum tipo de trabalho na sua escola. E, a partir deles preencherem um formulário para realizar esse trabalho, é que nós acompanhamos o trabalho feito por esses professores, né, e acompanhamos, assim, o resultado do projeto, efetivamente. E, com isso, nós vimos, né, essas ações dos multiplicadores, foram realizadas 670 atividades multiplicadores, que atingiram 300 municípios diferentes, e foram mais de 58 mil itens enviados. Aqui são fotos dessa realização dessas oficinas. Essa primeira, no alto à esquerda, ela foi realizada para comunidades indígenas em São Paulo, foi muito interessante, que foi um pedido da própria FUNAI local, por um problema que ocorreu na comunidade, e ela teve um diferencial para as outras, que não só professores dessas comunidades, mas tanto as crianças indígenas como os pais, elas participaram da formação também. Outra ali na Universidade de Marília também, que foi um diferencial. Aí participaram também não só professores, mas alunos. E uma das atividades de multiplicadores que nós consideramos que foi muito interessante foi uma feira sobre o uso seguro e responsável da internet, feita no Rio Grande do Sul, a partir do trabalho da oficina que foi realizada lá. E os próprios alunos produziram vários materiais, né? Cada estande era um material diferente que eles mesmos tinham produzido sobre como respeitar os direitos humanos na internet e usar de forma segura.
Em 2017, o Ministério Público Federal no Rio Grande do Sul, que promoveu, criou um projeto com base desse nosso projeto, ganhou um prêmio em primeiro lugar da nossa Associação Nacional de Procuradores da República, e ela teve a ideia, a procuradora no Rio Grande do Sul, de realizar as mesmas oficinas, mas no âmbito de uma região, envolveu 35 municípios e envolveu toda a sociedade local para a realização dessa oficina. Então, prefeitura, os pais, né, não só assim, alunos e professores, então envolveu toda a comunidade na realização dessa oficina, e ela inscreveu o prêmio e ganhou. Aí matérias que já foram publicadas, né, a respeito desse trabalho. E agora nós estamos entrando, esse ano de 2018, na terceira fase do projeto, que nós pretendemos fazer a realização de seminário Desafios para a Cidadania e Educação Digital para docentes das universidades federais, preferencialmente nos cursos de Pedagogia, Psicologia e Serviço Social, e para os alunos desses cursos que pretendam trabalhar com crianças. É lógico que esses cursos são preferenciais, mas nós não estamos com as portas fechadas para todos os outros demais cursos das universidades que se interessem pelo projeto. E também a produção e edição de videoaulas sobre educação e direitos humanos no ambiente digital e animações de campanha de conscientização sobre o uso seguro da internet, com temas como cyberbullying, racismo, jogos de desafio, sexo, entre outros, que nós vamos disponibilizar em plataformas online de educação continuada. O Ministério Público Federal, ano passado, firmou um convênio com o Ministério da Educação, justamente para que nós possamos disponibilizar material na plataforma online que o MEC mantém com as universidades, e aí pretendemos veicular esses vídeos lá. Esse é uma das nossas desses seminários que vão ocorrer agora, no próximo dia 13 de novembro. Nós vamos fazer no dia 9 de novembro em Curitiba, e na Universidade Federal do Paraná, e na Universidade Federal do Rio de Janeiro, agora no dia 13. Então, aqui são os meus contatos. Esse foi um exemplo, né, desse trabalho que nós realizamos. Legal. Bom, obrigado, doutora Neide. Obrigado mais uma vez, e a gente, sem dúvida nenhuma, sabe o desafio que é pensar isso nas políticas públicas de educação básica num país como o Brasil, né? A gente tem, todos aqui sabem a dificuldade que é pensar a incorporação disso numa educação básica que já tem que lidar com tantos temas, né? Desde gravidez, violência, tráfico de drogas, doenças como Zika, chikungunya, e o desafio de trazer essa pauta para a educação básica. Os educadores e educadoras que estão na plateia sabem que isso não é um desafio simples, e por isso a gente sabe também que não é um tema só restrito a crianças e adolescentes, né? A gente nem tocou aqui em outros tantos temas de segurança digital, que seriam, por exemplo, noções básicas de criptografia, pensar os novos desenvolvedores de aplicações, né, que já foi discutido em outros painéis, do Safety by Design, Privacy by Design, ou Ética by Design, na criação de tecnologias, pensar a apropriação crítica dos algoritmos, ou a leitura crítica de algoritmos que são tão opacos, mas que também são temas indispensáveis de serem discutidos na educação básica, mas que, de certa forma, aí, passando já a palavra para o José Guerra, representando o Ministério da Educação, o quanto também no próprio dispositivo 26 do Marco Civil inclui todos os níveis da educação, incluindo o nível superior da educação, e que, sem dúvida, nos parece ser um disparador importante para, inclusive, ajudar com que isso se efetive em políticas públicas para os outros diferentes setores, né, envolvendo crianças e adolescentes, mas também outras áreas de políticas públicas, quando na universidade há espaços para contemplar esse tema. Então, o José Guerra, por gentileza, compartilhar com a gente as ações do Ministério da Educação na área do ensino superior, que já tratam dos direitos humanos, e a gente sabe que vocês têm se conectado cada vez mais com essa, né, sintonia, direitos humanos na internet ou no contexto digital. Por gentileza, mais uma vez agradeço pela presença e eu aceito o convite. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Retribuir o agradecimento ao Rodrigo, que nos convidou para participar dessa mesa, desse seminário, e colocar, em primeiro lugar, o artigo 26 do Marco Civil acaba atualizando, trazendo para a realidade o conceito de educação
um Conselho de Educação que está colocado tanto na Declaração Universal de Direitos Humanos quanto na nossa Constituição Federal, o que seria a formação plena do cidadão, também com a compreensão, tolerância e amizade entre raças, grupos sociais e outras situações. Então, esse desafio que se coloca agora no setor digital, para como a gente consegue garantir a educação como promovedora, promotora dessa tolerância, compreensão, respeito à diversidade, que é o que a gente discute em educação em direitos humanos. Educação em direitos humanos nada é mais do que nós colocarmos e efetivarmos o que está colocado na Declaração Universal de Direitos Humanos e na Constituição Federal a respeito da educação. Seu artigo 26º da Declaração Universal de Direitos Humanos e nos artigos 205 e 206 da Constituição Federal, que também falam nisso, em respeito à tolerância, à cidadania, formação plena do ser humano. E agora temos esse desafio, dados os dados que foram colocados, desse mundo hoje, onde praticamente todo mundo acessa hoje a internet, como a gente consegue trabalhar essa cidadania no meio digital. É preciso colocar onde nós estamos no MEC. Nós somos uma secretaria transversal, a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, mais especificamente a parte da diversidade, ou seja, nós temos que trabalhar de forma transversal. Nós não somos os promotores diretos da política pública, por exemplo, para a educação superior ou para a educação básica, mas trabalhamos de forma transversal, tanto com a área afim dentro do Ministério da Educação, quanto como parceiros externos, e é isso que a gente vai colocar agora. E a nossa resposta dentro do ensino superior foi a criação do Pacto Universitário pela Promoção da Cidadania, da Diversidade e dos Direitos Humanos, nome de fantasia Pacto Universitário pelos Direitos Humanos, que foi lançado em 2016, é uma parceria entre o Ministério da Educação e a Secretaria de Direitos Humanos, à época, Secretaria de Direitos Humanos vinculada ao Ministério da Justiça, hoje Ministério dos Direitos Humanos, onde nós fazemos a adesão voluntária de universidades, faculdades, centros universitários, para que se discutam internamente, não apenas no seu tripé universitário, ensino, pesquisa e extensão, mas também em sua gestão e também em suas ações internas de comunidade, a promoção dos direitos humanos. E hoje nós temos um número razoável de entidades, de instituições de educação superior signatárias desse pacto. Nós temos hoje mesmo estava antes de vir para cá, a gente acabou de ter o número 343. Hoje são 343 instituições de educação superior que são signatárias do pacto. Não todas ainda fizeram seu plano de trabalho, mas em seu plano de trabalho elas colocam como vão tentar trabalhar essa temática dos direitos humanos, do respeito à diversidade, da tolerância, da convivência comunitária em seus planos de trabalho. E dentro desse pacto universitário, nós temos uma evolução que nós entendemos que não apenas essa rede entre as universidades é suficiente. E talvez seja por isso que nós estamos aqui. Nós temos outra figura dentro do pacto universitário, que é a figura da entidade apoiadora. O que seriam? Seriam entidades, ONGs, empresas, fundações, que têm alguma expertise no trabalho em educação e direitos humanos no seu escopo de atuação, e que com isso a gente consegue fazer essa intermediação entre a experiência dessas entidades e a rede que nós temos do ensino superior. Estou falando de uma forma relativamente rápida, até pela dificuldade do tempo. E hoje nós temos cerca de 40, 45 entidades apoiadoras. Uma das mais novas é a SaferNet. Depois de um breve período de negociação, de discussão, a SaferNet aderiu ao pacto. Ao aderir ao pacto, nós já tivemos algumas conversas sobre como atuaremos nessa promoção da cidadania digital junto às universidades. E nesse plano de trabalho, a doutora Neide colocou o projeto de cidadania digital. Eles, da SaferNet, apresentaram o Ministério Público Federal. Entramos em contato, MEC, Ministério Público Federal e SaferNet. A partir disso, procuramos algumas universidades parceiras, que nós já trabalhamos isso. E a primeira, e esse piloto que nós vamos trabalhar, se realizará agora, na sexta-feira. Nós faremos um seminário sobre cidadania digital e
Também faremos uma Game Jam. Eu confesso que eu não vou denunciar a idade, mas eu não entendi direito o que é isso. Talvez o Rodrigo consiga ajudar a gente. Então, nós teremos o primeiro seminário piloto de discussão de cidadania digital com as universidades, fazendo essa intermediação via MEC, entidades apoiadoras, instituição como o Ministério Público Federal, Universidade Federal da Bahia, Federal do Paraná, desculpe, é a Bahia em breve, Paraná, no dia 13, Rio de Janeiro, e a partir daí nós teremos esse plano piloto e, quem sabe, consigamos espalhar para toda a nossa rede de 340 entidades. É um pouco do que eu tenho a colocar, nós estamos à disposição. O papel do MEC, no caso específico da SECADI, é de servir de intermediação transversal entre entidades, organismos internacionais e a rede universitária, nesse caso específico de ensino superior, e nós estamos à disposição. Esperamos que esse primeiro seja um sucesso e que nós consigamos, no próximo período, espalhar por toda a nossa rede. Muito obrigado. Bom, obrigado, Zé Guerra, e lamento de novo pelo tão curto tempo, mas a gente quer ainda recuperar agora a última fala para abrir para as perguntas. De fato, é um desafio enorme. A gente tem muito privilégio de ter uma articulação multissetorial, que é, digamos, o DNA da própria Cefernet, mas, sem dúvida nenhuma, várias outras instituições, inclusive aqui representadas, fazem também muitos trabalhos, né? Vejo Priscila, professor Nelson e outros tantos organizações, ativistas e grupos que fazem já há muitos anos esse trabalho, e a ideia é realmente que a gente possa cada vez mais integrar esforços, e o MEC fazendo esse papel também ajuda muito na integração das universidades. E só para quem não conhece, Game Jam, vocês devem conhecer, mas vai haver uma espécie de maratona para a produção de games educativos que tratem da cidadania digital, como uma forma também de pensar novos formatos, e os próprios alunos criando soluções de inovação para esse tema ser menos chato, né, do que carecas de óculos falando sobre segurança digital. É menos interessante do que um game, talvez. Mas já passando, por gentileza, a nossa última fala, a professora Rosa Lamana, da Secretaria Estadual de São Paulo, também para só concluir falando um pouco da perspectiva dos professores que estão na base e também na gestão da Secretaria de Educação, como que isso se viabiliza, né, e como que essa integração dos diferentes setores pode contribuir para a política pública que tem isso na pauta. Por favor, Rosa, com você a palavra. Bom, primeiro, para a gente falar um pouco sobre a situação dos professores, é interessante a gente compreender o cenário tecnológico que nós temos nas escolas públicas, né? E aí, o que eu vou dizer aqui não é um cenário exclusivo da escola estadual, mas também das escolas públicas do Brasil inteiro. Então, nós temos nas escolas públicas, escolas que possuem computador, internet, escolas que possuem computador, não possuem internet, não possuem computador ou não possuem nada, né? Nós temos uma diversidade de situações espalhadas nas escolas públicas. E aí nós encontramos algumas situações, né, alguns desafios que nós temos com esses professores. E eu elenquei aqui 4 desafios que nós temos com eles, e o primeiro deles é a compreensão do tema. Porque muitas vezes os professores entendem que para falar de segurança é preciso apenas ficar no âmbito de softwares de segurança e de bloqueio, quando na realidade a dimensão do tema é muito maior, nem todos compreendem isso, né? O segundo ponto é a compreensão do porquê esse tema precisa ser trabalhado na escola. Alguns deles acreditam que esse é um tema exclusivo da família. Mas aí é importante a gente considerar que o primeiro momento de emancipação de uma criança é quando ele chega dentro da escola. É o momento que ele está sem o pai, sem a mãe, convivendo com pessoas diferentes e tendo, muitas vezes, que tomar atitudes por conta própria, né? Não tem o pai e a mãe ali em cima para dizer isso está certo, isso está errado. Então, é nesse momento que o professor entra. Então, há necessidade, sim, do professor trabalhar o tema dentro da escola. Além disso, existe a questão, o terceiro ponto, de como trabalhar além disso, ainda tem a compreensão das leis que regem a educação. Muitos professores ainda não têm claro na mente, por exemplo, que a LDB e a BNCC, elas trazem a necessidade de uma educação digital no que diz respeito à ética e segurança na internet. Como terceiro ponto,
eu coloquei aqui como trabalhar o tema na escola de forma preventiva. Porque normalmente se fala, o aluno teve uma determinada atitude, então eu vou punir, né? Quais são as leis que regem isso? Mas dificilmente, em grande parte dos casos, os professores trabalham numa questão de prevenção para que aquilo não ocorra. Como trabalhar estas questões dentro da sala de aula, atreladas ao currículo, né? Alguns até me perguntam, poxa, Rosa, se eu for trabalhar o tema dentro da sala de aula, eu vou ter que parar com o conteúdo curricular que eu tenho. E não é isso, né? Como quarto ponto, como tratar situações negativas. Obviamente que quando a gente trata as questões preventivas, isso não vai fazer com que o assunto, com que o problema nunca apareça. Em algum momento ele vai aparecer. E como é que eu vou tratar isso? E aí vem a situação das escolas. Normalmente trata-se com a punição e não se toca mais no assunto. E é necessário tocar no assunto, é necessário trabalhar com esses alunos, mesmo nessas situações negativas que ocorrem dentro da escola. Para isso, a rede estadual ela tem feito videoconferências, tem feito palestras, incentivado o acesso desses professores a cursos, e agora com a parceria com a SaferNet, e concurso que está sendo muito bem avaliado, né? O nosso Fale Conosco, a gente recebe vários elogios do trabalho feito neste curso, que traz para eles a compreensão, de fato, da dimensão desse tema e de como trabalhar em sala de aula. E amanhã, às 11 horas, na sala 4, nós vamos falar um pouco dessa formação dos professores, né? A integração entre a orientação sobre o uso seguro e responsável da internet com as práticas educacionais cotidianas. E vocês todos estão convidados. E obrigada, viu, Rodrigo, pelo convite. Em nome da secretaria, agradeço. Obrigado, Rosa. A gente fica muito feliz de ver essas diferentes abordagens. Lembrando que os materiais, inclusive, não só dos painelistas aqui, mas também do próprio material do NIC, BR, do CGI, sobre esse tema, estão disponíveis para quem tem interesse lá nas mesas do PEG 1, inclusive outros materiais que estão sendo disponibilizados. A gente teve a falha do som, mas eu queria saber da equipe da coordenação se tem pelo menos uma rodada de pergunta, mega e curta, por conta do atraso que a gente teve. Tem sim, a gente chegou lá atrás e temos 10 minutos. Tá? Ótimo, então eu já queria agradecer novamente a presença e as contribuições, e já abrir a palavra para os presentes aqui, online também, pelo aplicativo minhaagenda.unic.br. Se tem questões, dúvidas, querem saber mais, por gentileza, o microfone está aberto. Boa tarde, meu nome é Ariane, eu estou aqui pelo programa IUF, sou advogada e sou professora também, e tratando da questão do uso seguro da internet por crianças e adolescentes, eu noto que alguns riscos são mais inerentes a crianças mais ricas, alguns riscos são mais inerentes a crianças mais pobres, desde da falta de acesso e o impedimento de você participar da sociedade por não ter acesso à internet, até você ter uma propaganda direcionada, desvio da sua personalidade, os youtubers e tudo mais. Eu queria saber da rede se tem uma agenda diferente para esses diferentes grupos de crianças, ou eles de fato vocês entendem que os riscos são gerais e uma agenda geral abarca a proteção deles? Fazer um bloco, por gentileza. Bom, boa tarde, meu nome é Jamila Venturini, eu sou membro do coletivo Intervozes. Primeiro eu queria parabenizar a mesa pelas apresentações, foi muito interessante conhecer todas essas iniciativas, nem sempre a gente tem acesso à informação sobre elas, então foi mesmo valioso poder conhecer. A minha pergunta é direcionada para os representantes do poder público que estão na mesa. Eu queria saber um pouco mais sobre os desafios para a implementação de uma política de educação midiática de fato, e como que as diferentes iniciativas de inclusão digital nas escolas, elas se integram ou dialogam com essas políticas. Obrigada. Olá, me chamo Grace, sou de São Paulo, do Miguel de Cervantes.
parabenizá-los pela fala, a importância de falar da educação, de quem está na linha de frente, quem está ali na sala de aula, é muito pertinente. Minha pergunta é direcionada para a Secretaria de Educação. Diante dos desafios que vocês apresentaram, qual que é a importância da participação dos gestores no aprimoramento desses desafios? Obrigada. Olá, boa tarde. Eu sou a Priscila, trabalho com educação digital também, já faz bastante tempo. E ao ouvir aqui as falas de vocês, bastante pertinentes em vários aspectos, mas eu fiquei me perguntando, e a questão dos dados? Como que essa nova questão aí que a gente está vendo, de dados, privacidade, a própria questão do Enem, né, que caiu nesse domingo, como que os dados estão sendo manipulados? A gente acabou de sair aí de notícias sobre isso nas eleições. Queria saber se vocês têm algum plano ou essa pauta entra nos projetos que vocês estão desenvolvendo. Temos mais alguma pergunta para fechar esse bloco e passar para os painelistas? Não? Bom, eu tenho um monte de coisa que eu gostaria de falar, mas vou dar a palavra primeiro para os colegas, tentando seguir a ordem aqui sobre os diferentes públicos, os diferentes riscos. Não sei se Fábio quer comentar ou Gabi, porque as pesquisas mostram diferenças de renda também. E é importante demais ter indicadores para entender qual é a maior vulnerabilidade, como você mostrou, entre meninos e meninas, por exemplo, há uma diferença. Entre classes sociais também há diferenças. Isso para nós na Cefanet é sempre levado em consideração, inclusive na abordagem do tema nas diferentes escolas, seja numa formação para professores. A gente vai ao interior da Paraíba e vai nas escolas particulares de alto padrão em São Paulo. Certamente há uma diferença de abordagem, ainda que parte dos riscos sejam comuns. Mas, não sei, Fábio ou alguém da mesa mais gostaria de comentar essa diferenciação? Por favor. Não, só do ponto de vista das pesquisas que a gente conduz, acho que o Rodrigo destacou bem que, de fato, o que os dados mostram é que não dá para fazer uma política única, geral e restrita para todo mundo, para todas as regiões, para todas as faixas etárias. Então, o que a gente nota, a diferença maior que a gente percebe é entre faixas etárias, os tipos de riscos que estão associados a cada uma delas. Eu destaquei na minha apresentação a diferença entre meninos e meninas, e acho que o que a literatura tem mostrado é que risco e oportunidade, em geral, caminham juntos. Então, em geral, quem tá tendo mais risco online é aquele que tem mais experiência, mais habilidades e mais capacidade de explorar. Então, o explorador, ele gera riscos. Então, não significa que o que tem menos riscos é o que está melhor. Às vezes, ele está mais protegido, mas ele não tá vivendo as oportunidades online. Então, acho que a gente tem que sempre equilibrar essas duas perspectivas. E de fato, a diferença é brutal quando a gente olha perfis específicos da população. Então, a política pública não vai conseguir fazer uma coisa que vai atender todo mundo de forma geral, né? Só para complementar, acho que o Fábio respondeu bem, né, a pergunta da Ariane, a gente lembrar que, assim, como ele falou, né, quanto mais... Toda aventura ela tem um nível de risco, né? E quanto mais se usa, mais se aprende, mais resiliente se fica também, mais se aprendem os mecanismos para driblar, para lidar com esses possíveis riscos, ou quais são os canais de ajuda, ou como lidar com isso. Então, é importante a gente lembrar, o direito é para todo mundo, né? Assim, um adolescente que não tem acesso à internet, né? Ele vai ter muito menos oportunidade de procurar um estágio, por exemplo, de procurar informações que são muito relevantes para o seu desenvolvimento. Mas, por outro lado, assim, é importante fazer esses recortes, sim, nas pesquisas e também para a gente poder gerar recomendações para as políticas públicas de acordo com cada perfil. Então, se um tema ele acaba afetando mais ou vulnerabilizando mais meninas do que meninos, é importante entender isso e lidar com essa informação ao planejar e implementar as políticas públicas. Perfeito. Temos a questão da Jamila sobre a educação midiática, né? Eu acho que tem um grande desafio aí, é um pouco do painel. Tem a Base Nacional Comum Curricular com a competência geral específica
cultura digital, mas a gente sabe que cada estado tem um currículo, cada município tem um currículo base também e cada escola tem um projeto político-pedagógico particular. Então, pelo menos pela SaferNet, com algumas ações em parceria, o objetivo é conseguir subsidiar o máximo possível os gestores e educadores para que tenham referências para construir os seus projetos políticos pedagógicos. E isso, aí eu queria passar para os colegas talvez do MEC e a Rosa da Educação do Estado, para pensar como incluir. Claro, a gente tem o Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos muito mais antigo, que já tinha um eixo mídia, tem outras tantas iniciativas de educomunicação, e a ideia é tentar somar e atualizar isso para que efetivamente na ponta essas políticas abstratas tenham um resultado. Mas eu não sei se a Rosa ou o Zé Guerra gostariam de comentar também já essa pergunta da Grace sobre os gestores, né? Eu acho que tem conexão, como implementar isso nos currículos escolares. Bem, de nossa parte é só fortalecer a rede, fazer com que a informação flua de um lado a outro, e tendo a consciência de que nós não vamos gerar conteúdo melhor do que está sendo gerado na rede. Então, do nosso trabalho para isso é tentar fazer com que cada vez mais a rede seja forte e o fluxo de comunicação dentro da rede seja forte. Bom, no estado de São Paulo nós respeitamos a autonomia, né, das escolas, dos gestores, e como o Rodrigo bem falou, tem atividades para fortalecer esse trabalho. Cada escola ela tem a sua autonomia para o trabalho, de acordo com o projeto político-pedagógico, mas é claro que o próprio currículo do Estado também tem isso dentro dos cadernos do currículo, e agora, com a entrada da BNCC, ele tem feito adequações para que se contemple, até porque a BNCC tem bastante da questão de cultura digital dentro dela, né? Em relação à gestão educacional, obviamente é muito importante o papel do gestor. O que a gente observa na secretaria é que as escolas em que os gestores eles estão bem atentos a essa temática, realmente funciona muito bem. E aí nós aproveitamos esses bons exemplos para disseminar na rede, né, e servir de apoio para outras escolas. Então, elas entram em contato uma com a outra para até poder se inspirar e tirar dúvidas, como que a outra escola está fazendo e como elas podem, então, continuar esse trabalho dentro da escola delas. Perfeito, Rosa. A gente vai ter que respeitar um minuto, a gente ainda tem um tempinho, eu queria abrir a palavra para a questão da privacidade, talvez. Na SaferNet, isso é um dos tópicos do currículo, inclusive, pensar reputação digital, pensar coleta de dados, e o próprio projeto, que agora é lei de proteção de dados pessoais, que, sem dúvida nenhuma, é mais uma pauta para entrar nas escolas, mas eu deixo aí as palavras para, de repente, comentários finais. A doutora Neide, acho que quer fazer algum comentário, e um rapidíssimo comentário final dos colegas para a gente dar espaço para a mesa que vai continuar aqui da abertura oficial da palestra. Esse tema, né, da privacidade, ele integra as oficinas. Então, o Rodrigo, que é o educador, né, que é o diretor de prevenção da SaferNet, é o educador que ministra a oficina no dia para os educadores. Então, ele sempre fala sobre isso, né, ainda mais agora, depois da aprovação da lei, né, até porque a própria oficina ela é montada em função do que eu falei inicialmente, com base nos princípios do decálogo do CGI, que entre eles está lá a questão da privacidade, né. Falando um pouquinho, tentando responder, me esqueci o nome dela, a Priscila, não, a do Intervozes, a questão a Jamila, da questão da política pública, né, assim, nós, o Ministério Público Federal, lançamos esse projeto e como somos órgão público, eu até vejo isso também numa ótica de política pública. Mas o Ministério Público Federal é uma instituição independente, né, embora integre o Poder Executivo como instituição independente, o projeto que nós fazemos não é um projeto de governo, né? Então, assim, nós procuramos a parceria com o MEC justamente para dar capilaridade a esse projeto nosso, a nível de governo, né? Então, isso é feito quando a partir desse convênio, independente dessa parceria com a SECADI, o material que a SaferNet produz, todo o material online, ele é colocado na base de todas as escolas do MEC, né? Todas as escolas do Brasil, né? Dentro da plataforma do MEC, não só para as universidades, mas para as escolas também.
Mais algum comentário final? Na tela, para vocês que não conhecem, é um exemplo de uma outra iniciativa multissetorial, o Dia da Internet Segura, um evento global que o Brasil já desenvolve há 10 anos, o 11º ano vai ser o ano que vem. Fica já o convite também para o painel que a Rosa já mencionou, amanhã às 11h, continuando com o tema da educação, e também o painel amanhã às 9 horas, minha colega Juliana da Cefanet vai apresentar, junto com vários parceiros e jovens, iniciativas sobre liberdade de expressão em tempos de cólera e exemplos concretos de como a própria participação direta de diferentes grupos de jovens tem criado soluções inovadoras nesse tema. Mas, por favor, para a gente concluir, que está piscando tudo aqui e o espaço vai ser Então, usado. no pisca-pisca, não. Quem quiser conversar com a Fabi Grossi, basta entrar no Facebook, @Projeto Caretas. E esse projeto está sendo levado agora para a Argentina, para a Índia e para a África do Sul, adaptando a linguagem e os elementos culturais, claro. Não? Bom, mais uma vez agradecer, pedir desculpa pela falha, pelo pequeno atraso, agradecer enormemente essa tarefa de falar em 7 minutos. Muito obrigado e a gente continua à disposição para o próximo painel também agora. Muito obrigado à presença de todas e todos. Boa continuidade para nós no fórum. Obrigado.